Olá! Seja muito bem-vinda a essa jornada de aprendizado e profissionalismo. Meu nome é Lorena Ribeiro, eu sou consultora e diretora de vendas independente da Mary Kay e eu venho junto com você construir uma jornada de aprendizado para que você saia do amadorismo, para que você saia da rasura daquilo que podem ser os seus ganhos com esse negócio que me encantou e me encanta há anos. Então, hoje a gente vai falar sobre como ter uma rotina lucrativa, como conseguir realizar vendas mensais de R$ 5.000, o que vai te dar aí um retorno financeiro de aproximadamente R$ 2.000. Eu estou falando aproximadamente, porque a gente sabe que existem meses em que a Mary trabalha com descontos extras, né? Meses em que a gente tem aí um desconto maior do que o de costume, e é disso que a gente vai falar hoje. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que vocês possam entender um pouquinho que nem sempre quem vende bem, quem vende todos os meses, é porque nasceu assim, nasceu já vendedora. Muito pelo contrário, né? Então, quando eu iniciei o meu negócio, eu iniciei porque eu falo que eu tinha um bom motivo, né? Então, apesar de tímida, apesar de não ter experiência com vendas, apesar de na época não ter dinheiro, não ter cartão para investir, apesar de na época não ter aí também, nem mesmo, né, gente, como realizar as minhas, como que eu posso dizer? Eu não tinha nem nome. É isso mesmo, resumindo, viu, gente? A Dira aqui não tinha nem nome, porque eu tinha uma dívida em meu nome da faculdade, eu devia aí os últimos 6 meses da faculdade, e foi isso que foi nesse cenário que eu iniciei na Mary Kay. Sem tempo, porque eu trabalhava 8 horas por dia, sem cartão de crédito, sem recurso para investir, porque a minha família passava por um momento financeiro extremamente delicado, com restrição no meu nome, devendo mais de 6 meses da minha faculdade, sem experiência alguma com vendas, sem um grande ciclo de relacionamento, afinal de contas, como boa tímida, né? Eu estava sempre ali no meu cantinho, tinha meia dúzia de amigos. E eu andava de ônibus, e eu adoro citar isso hoje, porque há muitos anos eu ando de carro rosa, e algumas consultoras me conheceram nesse cenário, né? Mas não, eu não nasci plantada dentro de um carro rosa, e inclusive eu vejo que esse é um dos empecilhos, né? Algumas consultoras colocam isso como um grande empecilho hoje em dia, que é o fato de não ter carro, né? Mas foi nesse cenário que eu comecei a desenvolver o meu negócio. E hoje eu vou trazer para vocês o como ter uma rotina para que você realize vendas mensais aí de R$ 5.000 e entenda que não é preciso nascer vendedora para que você tenha êxito nas vendas. Mas é claro que se você aderir ao modelo de negócio da Mary Kay, que é a venda consultiva. Se você estiver disposta a aprender e a aplicar o passo a passo, o método, a trilha, né, do sucesso, como eu vou te ensinar aqui, obviamente você terá grandes resultados. Então, o que que a gente vai ver hoje? Primeiro, a gente vai entender o que é o funil de vendas. Nunca falou-se tanto em funis como nos últimos tempos. Aliás, o próprio assunto vendas tem sido cada vez mais falado e desmistificado entre os grandes nomes, os grandes empresários no nosso país. Organizar a sua lista de contatos, vamos falar de estratégias para atrair novas clientes, de como convidar para uma consultoria de pele, seja ela presencial, seja ela online, como conduzir uma consultoria. Vamos falar a respeito da esteira de relacionamento, que é importantíssimo construir, avançar nesse relacionamento com as nossas clientes, inclusive quanto ao uso dos nossos produtos. Vamos falar sobre como convidar para o grupo VIP, como atender as clientes, como criar um calendário de vendas e, obviamente, como cuidar do seu financeiro. Vocês vão ver que algumas etapas elas vão ser comum a alguns treinamentos, porque sim, nós adultos aprendemos de duas formas: por forte impacto emocional ou pela repetição. Então, a gente vai repetir, e muitas vezes aquelas pessoas nas quais, né, passa na cabecinha delas assim, nossa, poxa vida, a Lorena tá falando disso de novo. Muitas vezes não chegaram a colocar em prática aquela orientação, mesmo já tendo assistido em um outro momento. Então, fique em paz
e só avalie aí. Já coloquei isso em prática? Ainda não coloquei? Então eu preciso realmente ouvir de novo sobre isso. Bom, primeira coisa, gente, o que é um funil de vendas? Um funil de vendas é uma representação visual do processo que os seus clientes percorrem, desde o primeiro contato com você até a compra e a fidelização. Sim, é necessário que você tenha muita gente, muitos contatos chegando, porque alguma dessas pessoas vão se interessar pelo que você fala, algumas dessas que se interessam vão de fato te dar oportunidade de apresentar o seu produto através de uma consultoria, seja ela presencial ou online, através do nosso Skin Analyzer. Algumas dessas pessoas vão passar por esse momento, algumas vão comprar e algumas, um número ainda mais reduzido, irão permanecer na sua carteira de clientes. É assim que funciona na Mary Kay ou em qualquer outra área, e por isso é tão importante você entender esse processo, que a gente vai fazer uma analogia aqui com um relacionamento, né? Então, a primeira etapa do funil é a paquera, é quando a pessoa descobre que você existe e fica curiosa para ver o que que você oferece. A gente vai comparar esse momento aos eventos, às parcerias, às urnas, aos posts nas redes sociais, às indicações, né? E eu acrescentaria aqui uma coisa que eu faço com bastante frequência, que são as abordagens frias. Como boa tímida, eu não saio abordando as pessoas na rua, né, gente? Mas é por isso que eu prezo pela minha imagem. Eu tô sempre com uma imagem adequada, minimamente adequada, inclusive quando vou buscar e levar as minhas filhas na escola em situações corriqueiras do meu dia a dia, para que eu possa, havendo oportunidade, abordar aquelas pessoas. E você? Você tem tomado cuidado? Você tem prestado atenção à imagem que você está transmitindo? Ninguém que está afim de paquerar vai para a night, vai para a balada de qualquer jeito. Essa pessoa se prepara, essa pessoa se arruma, não é verdade? Coloca a sua melhor aparência para que esse momento de fato aconteça. E depois disso, gente, vem o quê? O namoro. Então, é quando a pessoa entendeu o que você oferece, achou interessante e quer experimentar. O namoro é como se fosse o Skin Analyzer, que é a nossa análise de pele com a ajuda da inteligência artificial. É como se fosse uma demonstração do produto na pele mesmo, na prática, ao vivo, que é a nossa facial, quando a gente tem ali uma ou duas pessoas, ou a nossa sessão de cuidados com a pele, quando a gente consegue reunir três ou mais pessoas. É a bolsa 48 horas, que é aquela necessaire que vai recheada de produtos ali para degustação, para experimentação dos produtos em casa pela sua potencial cliente. É uma consultoria de maquiagem. Enfim, é uma demonstração dos produtos. E aí vem o noivado. Depois de algum tempo de namoro, o noivado é quando ela gostou da sua oferta e fez o primeiro compromisso, que é de fato a compra, tá? Então, a condução da consultoria ou a demonstração é uma oferta, tá? Então, é quando a gente tá ali, né? Quando você noivou com aquela sua até então potencial cliente. E o casamento é aquele momento em que ela já confia em você, ela continua comprando e ela ainda indica os seus serviços para outra pessoa. Ou na ocasião de um aniversário, de uma ocasião especial, ela lembra de você como quem oferece presentes, ou seja, você tá ali no radar dessa pessoa, né? E isso é o momento em que a gente precisa, de fato, fidelizar as clientes. Aqui, na verdade, ela já é uma cliente fidelizada, né? Ela já passa pelo seu acompanhamento, ela tá ali no seu grupo VIP, ela já é uma das clientes que recebe o seu cashback ali mensalmente, de acordo com as compras que ela faz, né? Ela acompanha, ela passa com você por um calendário de vendas, mesmo que ela às vezes não perceba, mas você direciona todo esse processo. Então, esse é o nosso funil. Todas as pessoas vão casar conosco? É claro que não, é óbvio que não, mas a gente vai trabalhar para que isso aconteça, ok? Bom, e depois de entender aí, né, o que é um funil de vendas, a gente vai falar agora um pouquinho sobre esse funil inteligente. Vamos voltar aqui para as consultoras. Então, onde que eu vou, captar novos contatos, gente? Através das indicações.
né? Então, em uma consultoria bem feita, você pode perguntar no final dela para a pessoa: Maria, gostou do que você experimentou aqui? De 0 a 10, que nota você dá para o meu trabalho, para o meu atendimento? Normalmente, gente, elas vão dar uma nota alta. Nesse momento, você vai pedir para que ela presenteie de 3 a 5 amigas com aquele mesmo momento de autocuidado. Né, falando para ela que ela pode ficar despreocupada, que você vai entrar em contato com cada uma delas, identificar qual que é a necessidade de cada uma delas, se vai ser uma consultoria online, se vai ser uma consultoria presencial, se vai ser no seu ambiente, se vai ser no ambiente da própria pessoa, se vai ser, né, no final de semana ou à noite, porque muitas vezes elas ficam com essa preocupação, né? E aí elas falam: ai, Lorena, não vou nem te indicar a Maria, porque a Maria é tão corrida. Ok, me indique a Maria, deixa que o resto eu resolvo, né? Através das redes sociais, e isso daí, gente, daria um mega treinamento de várias etapas. As redes sociais não são tão simples quanto parecem ser, mas é importante que você, consultor, ou principalmente você, nova consultora, entenda que as redes sociais em especial, né, o Instagram e o status do nosso WhatsApp, eles são como vitrines do nosso negócio. E aí você precisa transmitir minimamente uma imagem profissional. É claro que vai ter fotos suas com seus filhos, fotos suas com seu maridão, mas também passa a ser a partir de agora a vitrine da sua loja. Você vai vender um estilo de vida, mas você também vai vender os produtos, e não faça do seu Instagram um catálogo, porque isso não resolve, isso não vende. Mas elas querem saber o que que você usa no seu dia a dia. Então, em especial, né, os stories eles precisam traduzir um pouquinho desse estilo de vida e falar um pouquinho, trazer informações sobre os produtos, o que que você usa. A urna com QR Code, que a gente já tem falado bastante a respeito disso, né? Hoje não é tão comum mais a urna de papel com cupomzinho para as pessoas preencherem. Pode ser feito dessa forma, claro, mas você pode simplesmente imprimir o QR Code do seu WhatsApp e ter, né, esse QR Code num porta-retrato bacana ali na no caixa de uma loja multimarcas, no caixa de uma panificadora, de uma academia, né, de lugares que façam sentido para você, ou em uma região que você deseje firmar parcerias, que tenha um público que você deseja atender, então seja estratégica nesse momento. Nós temos aí o quiz do Tom da Base, que é uma grande porta de entrada, além do quiz, que é um link simples e rápido e fácil de ser preenchido. Uma outra forma, uma outra porta de entrada é o teste do tom da base presencialmente na pele, que sem muitas palavras, a gente transforma ali rapidamente aquele momento em uma demonstração completa. E obviamente, né, se é esse o caso, se você foi até a casa da pessoa, até o trabalho dela para fazer um teste de tom da base, e de repente você já está fazendo com ela uma sessão de cuidados com a pele, é importante que você entenda que essa deve ser uma sessão express, porque ela não havia, às vezes, se preparado para dedicar ali 30, 40, 50 minutos do tempo dela ao seu atendimento. E os eventos, né? Que eu amo, sou apaixonada, porque nos eventos a gente tem volume de vendas, a gente tem volume de captação de novos contatos. E aí, sim, esses contatos a gente traz para consultoria de pele, seja o Skin Analyzer, seja a sessão de cuidados com a pele presencial. Nesse momento é importante que você tenha, né, que você peça uma lista, recolha ali uma lista de desejos da sua cliente, né? Um outro momento que você vai depois fazer com ela o acompanhamento, né? A gente vai falar com mais detalhes sobre o 2 mais 2 mais 2. Já quero deixar a indicação de um aplicativo que eu uso e ó, amo, que é o Abacato, fantástico para que você possa acompanhar de forma fidedigna as suas clientes, gerar relacionamento, gerar conexão. Depois disso, você pode oferecer a essas mesmas pessoas um segundo momento com você, que é uma consultoria de make, né? Uma nova oportunidade de estar ali em contato com essa pessoa, de vender novamente para ela, de acessar, né? Abordar novos produtos, porque a gente foca muito no sistema de cuidados com a pele, durante as consultorias de pele, e elas são é o nosso foco, porque a gente quer trazer para a nossa cliente essa tomada de consciência da importância de cuidar da pele, da importância de se cuidar no dia a dia, né, de ter uma rotina de autocuidado. A gente fala muito sobre isso. 80% dos sinais de envelhecimento da pele está diretamente relacionado ao seu estilo de vida. Apenas 20% daquilo que a nossa pele
indica, né, daquilo que ela apresenta como envelhecimento, seria de fato uma coisa natural que aconteceria com qualquer um de nós. Ou seja, está muito nas nossas mãos o poder de, administrar esse envelhecimento, né, gerenciar o nosso envelhecimento. E depois disso, é nesse momento em que você pode oferecer a oportunidade de negócio a essa pessoa, e a gente vai falar melhor disso em outro momento, sobre como fazer essa proposta de maneira assertiva. E depois da consultoria de make, é a hora que você traz ela para o seu clube VIP. Se não teve oportunidade de fazer uma consultoria de make, não tem problema. Da consultoria de pele, você já leva ela para o clube VIP para que ela não fique sem acompanhamento, ok? E aqui a gente vai, a partir desse momento, trabalhar o calendário de vendas dentro do clube VIP, dentro da primeira, segunda, terceira e quarta semana do mês. Bom, outra coisa que é muito importante é organizar a sua lista. Se você é nova consultora, você ouviu isso recentemente no treinamento de boas-vindas, né? A construção da lista é a atividade número um de qualquer empresário. E quando a gente fala sobre manter uma rotina que vai te ajudar a vender R$ 5.000 por mês, a construção da lista é a atividade número um. Então, você precisa ter uma lista organizada e minimamente segmentada. Isso pode acontecer dentro ali mesmo do seu WhatsApp. Se você tiver o WhatsApp Business, melhor ainda, porque você vai conseguir etiquetar os nomes das suas clientes e colocar, né? No geral, o que que a gente coloca? O nome, de onde ela vem, a sigla, né? Status da sua cliente, se ela já é cliente, se ela fez a consultoria, se não é cliente, se é cliente de pele, se é cliente de make. Uma dica é, a partir do momento que você já conhece, já sabe o tom da base dessa pessoa, as minhas clientes já ficam assim, né? Maria Bege W 180, né? Letícia Bege N 150. Então, quando ela me liga, eu já tenho ali facilmente à mão o tom da base dela, para que independente de onde eu esteja, de onde ela esteja, eu consiga consultar aquele tom e providenciar a entrega do produto dela. E é importante que você qualifique esse contato. Se você teve uma boa conexão com essa pessoa, se ela é naturalmente vaidosa, se ela tem um bom poder aquisitivo, né, para que você saiba e entenda quem é o seu público. E entre em contato primeiro, sempre com aquelas que têm maiores qualificações, né? Porque você vai ter aí um resultado muito mais rápido, isso aumenta a nossa energia, aumenta o nosso entusiasmo. Então, organize essa lista, coloca ali o nome, o telefone, né? E vá marcando se você já conseguiu falar com elas, já fez o Skin Analyzer, se houve venda, se não houve venda. Faça a sua lista com pelo menos 50 nomes e comece pela agenda do seu celular. Lembra sempre também dos ambientes que você frequenta, como academia, sua família, o seu outro local de trabalho, se você tem uma outra atividade, né? A igreja que você frequenta, os ambientes em que você circula. É de lá que vão sair os seus primeiros contatos. Bom, então eu organizei a minha lista, eu qualifiquei essa lista. Agora a gente vai para as estratégias para atrair novas clientes, né? Então vamos lembrar aqui um pouquinho sobre cada uma delas, né? A gente tem aí as indicações, a gente tem as redes sociais, a urna com o QR Code, o blitz da base, o teste do tom da base e as feiras e os eventos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a execução, a eficácia e o potencial de venda em cada um desses momentos. Vamos começar pelas indicações. A execução, ela é relativamente fácil. Eu já estou ali com a Lorena, eu já fiz um atendimento a ela, eu peço uma nota pelo meu atendimento, normalmente essa nota vai vir alta, e em seguida é nesse momento que eu peço para que ela presenteie 3 a 5 amigas com aquele mesmo momento que eu propiciei a ela, de uma revitalização facial, de uma avaliação da pele com o uso da inteligência artificial. Então, isso é relativamente fácil. Porém, a eficácia dessas indicações, ela é média. Média por quê, gente? Porque muitas vezes é difícil conseguir
concretizar aquele agendamento. A gente sabe que muitas pessoas também têm aversão a essa palavra, em um outro momento a gente pode falar mais sobre o agendamento. É uma coisa que eu amo, que de tão difícil, tão difícil, tão difícil, eu tive que sair da minha zona, aprender a fazer, e eu confesso que hoje eu sou expert. Mas nem todo mundo é assim. O potencial de venda é alto, porque se uma amiga me indicou a Lorena e eu topei recebê-la, a chance de vender é altíssima. E os recursos necessários? Uma lista de clientes que já compram, uma recompensa caso ela te indique, né? Presentei algumas amigas com esse momento de autocuidado e um diálogo adequado. Bom, vamos para as redes sociais, gente. A execução é média. Por quê? Uma rede social que não traduz aquilo que você entrega, que não é atraente, que não é atrativa, não vai chamar a atenção das pessoas e aí não vai trazer resultado algum. A eficácia é média, né? Por quê? Porque se você está conseguindo se comunicar com as pessoas lá, nós temos grandes chances de atrair através das redes sociais. O potencial de venda também é médio, porque a gente sabe, né, que, por exemplo, é necessário que uma pessoa veja um mesmo anúncio, né, em média 6 vezes para que ela tome a decisão da compra. Então, não é tão simples assim, postei e vendi. É mais, é, o buraco é mais embaixo, né? Então, esse processo da venda, ele não é tão simples quanto as pessoas fazem parecer através das redes sociais. E quais são os recursos que eu preciso ter? Um perfil preparado, um perfil profissional, uma linha editorial definida. Eu preciso ser intencional naquilo que eu posto. Eu preciso ter conteúdo com chamada para ação. Eu preciso ter constância nas postagens. Tá vendo que não é tão simples quanto parece? Urna com QR Code, gente, extremamente fácil. Seu trabalho vai ser um só. Pegar o seu código de QR Code, enviar para a impressora ou para uma gráfica próximo da sua casa, fazer a impressão, colocar num porta-retrato e distribuir pelos ambientes que você deseja fazer essa parceria. Parceria é uma via de mão dupla, então tem que ser interessante para você, interessante para cliente, para aquele estabelecimento também. Então você precisa deixar claro que o estabelecimento ele vai estar se promovendo através dessa ação e com custo zero. E o que que você vai ofertar? O que que você vai oferecer? Um momento de autocuidado, a revitalização facial, um peeling de cristais, uma aula de automaquiagem. Lorena, pode ser um produto? Pode ser um produto, mas todo mundo tem condição de sair dando, presenteando com produto? Não, então você pode oferecer, né, alguns dos nossos serviços. Então, a eficácia da urna também é excelente. Por exemplo, no mês das mães, todo mundo que comprar acima de R$ 100 aqui nessa loja multimarcas vai ser presenteado com um momento de autocuidado, uma revitalização facial com peeling de cristais. Olha que legal! Você ajudou de alguma forma aquele parceiro, porque tem ali um teto mínimo a ser atingido em compras pelo cliente, pelo consumidor, né? E em contrapartida, você fica com esse contato. Pode ser também um dia D num salão de beleza, né? Todas as clientes que passarem por qualquer procedimento no próximo sábado serão presenteadas com uma revitalização facial. Incluindo um peeling de cristais, ou com uma análise de pele em 10 dimensões, com a ajuda da inteligência artificial exclusiva das consultoras de beleza da Mary Kay. Então, olha só, você ajuda, nesse caso, a atrair as clientes para esse ambiente naquela ocasião. Então, lembre-se, parceria é sempre uma via de mão dupla. Você precisa deixar claro os benefícios que o dono daquele estabelecimento, que aquele estabelecimento vai acessar a partir dessa parceria. O potencial de venda é médio, porque esse público nem sempre ele é tão qualificado, né? Vai depender muito do local, vai depender muito de como você envolveu as pessoas daquele ambiente. Por exemplo, se esse porta-retrato com o seu QR Code vai ficar no caixa de uma panificadora, com quem que você tem que conversar além de vender essa ação para o dono ali do estabelecimento?
ou para a pessoa responsável pelos eventos. Você precisa vender essa ação para o próprio caixa. Você precisa falar com ela: olha, a cada X contatos eu vou te dar 10% de desconto nas suas compras, ou a cada X contatos você ganha um batom. Ela precisa ver benefício nisso, para que ela não se esqueça, para que ela esteja ali focada em executar o trabalho dela, sim, mas em oferecer e lembrar os clientes daquele benefício também. Tá? E o que que você vai precisar? De uma lista de empresas com público semelhante ao seu ou que façam sentido para você, de uma abordagem adequada. A minha dica é, nesse momento, vá presencialmente, esteja linda com a sua imagem Mary Kay em dia, minimamente maquiada, cabelo finalizado, uma roupa adequada, uma imagem profissional, porque isso vai aumentar as chances de que você consiga ali, de fato, firmar aquela parceria e um totem ou ali um porta-retrato com esse QR Code, tá? Bom, o quiz da base, a blitz da base ou o teste do tom da base é uma execução extremamente fácil, afinal de contas, né? É rápido, a eficácia é altíssima. Se aquela pessoa te buscou, né, querendo encontrar o tom da base dela, no mínimo a base ela já tem interesse em comprar, ou no mínimo ela já ouviu dizer que a nossa base é fantástica, a melhor do país, há 4 anos consecutivos eleita a base mais vendida do Brasil, né? E o potencial de venda também é alto. O que que você precisa? De um fluxo de contatos e do próprio quiz da base, ou caso você queira realizar testes de base presencialmente, as bases de fato para que você possa fazer o teste do tom da base, ok? Jamais no dorso da mão, jamais no braço, sempre no rosto, de preferência nessa região, né, no maxilar que se aproxima aí de pescoço e colo. Já oriente também a sua cliente, se você tiver oportunidade, de que se nessa ocasião ela estiver de blusa de alcinha ou um decote, onde você consiga visualizar a cor dos braços e do colo dela, isso te ajuda a entender, né, qual o tom que vai ser mais adequado para trazer essa harmonia para ela. E por fim, as feiras e os eventos, né, que tem uma execução de média dificuldade. Por quê, gente? Porque dá trabalho, né? Carregar tudo aquilo para os eventos. Normalmente é um fluxo maior de pessoas que a gente atende, então você tem que estar com a sua pronta entrega, você tem que estar com os produtos de demonstração. É bacana, às vezes, que você tenha ali 2, 3 forros de mesa, né? Porque a gente nunca sabe o que que vai encontrar. Não é sempre que você conhece o ambiente em que você vai estar ali trabalhando. Às vezes as pessoas separam umas mesas assim muito feinhas, muito velhinhas. Então, quando você tem ali 2, 3 forros, você consegue trazer um ar de profissionalismo, deixar aquele ambiente mais bonito, mais preparado para receber esse momento. A eficácia é altíssima e o potencial de vendas também, porque por mais que seja um público até simples que você vai atender, em ações como essa, a gente ganha no volume. Então, vamos supor que você foi atender, né, um público bem simples em um evento empresarial, mas você atender um número grande de pessoas, você vai ter, obviamente, um retorno bem bacana. Eventos, a gente costuma dizer que a gente dança conforme a música, né? Cada uma, na verdade, dessas colunas daria um novo treinamento, e a gente tem treinamento de eventos, né? Que é incrível. Hoje, uma das ferramentas que eu mais gosto de trabalhar são os ambientes empresariais, corporativos, datas comemorativas. Eu amo eventos. E os recursos necessários são uma lista de empresas ou de feiras que acontecem aí na sua região, uma proposta comercial bem definida e uma estratégia de apresentação. Se vai ser pelo WhatsApp, se vai ser por telefone, se você vai falar através da indicação de alguém, em nome de alguém, ou se você vai precisar se preparar para ir presencialmente e tentar fechar essa parceria, né? Tudo isso vai ter grande impacto nos resultados e se você de fato vai conseguir fechar aquele evento, aquela parceria ou não. E os diálogos para convidar, a gente tem aqui, né, a abertura, a conexão, o contexto, o benefício e a chamada para ação, né? O CTA é o Call to Action de cada uma dessas situações. Onde você pode, por exemplo, estar retomando a conversa com clientes antigas, né? Falar com indicações. Eu não vou ler aqui cada um dessas colunas, porque esse material está disponível para que você acesse.
A gente tem ali, né, contato de urna, o que que você vai falar ao entrar em contato com os contatos de uma urna, com contatos muito antigos, o que você vai dizer. E é importante você entender a estrutura da consultoria. Não basta mostrar os produtos, é necessário que você gere desejo. E, gente, eu acho que eu passei até rápido demais aqui pelos diálogos, porque afinal de contas, né, tá tudo aqui organizado, estruturado, para que você possa falar com cada um dos públicos, mas entenda que é importante que você use os diálogos corretos e treine esses diálogos. Agora, no começo, pode parecer que vai ficar um pouco mais mecânico, um pouco mais robotizado, mas faça uso das palavras corretas, das palavras adequadas, né? Existe uma frase que fala: mude suas palavras e você mudará o seu mundo, e isso é muito real dentro do nosso negócio. Então, primeira coisa, você não está mexendo com Mary Kay, você não vende nada, né? Compartilhe com as pessoas a novidade, dizendo, usando palavras que valorizem o seu negócio, que te valorizem, dizendo que você está muito feliz e que você está entrando em contato para compartilhar essa novidade, que você decidiu empreender na área da beleza, que você está com um novo projeto. Tudo isso vai fazer completamente, total diferença na forma como as pessoas vão lidar com o seu negócio a partir da forma como você se apresenta, você se coloca, né? Mas mais importante do que tudo isso é, não basta eu fazer com que aquela pessoa me receba ou receba, né, top receber ali o link do meu Skin Analyzer. É preciso que eu consiga gerar desejo nessa pessoa. Então, a estrutura abaixo, ela serve para qualquer consultoria, seja ela presencial ou online, seja uma consultoria de pele, ou uma consultoria de make, ou uma fragrância. É importante que sempre você faça perguntas para identificar o maior incômodo ou desejo daquela cliente. Não é o que salta aos seus olhos, mas é o que a incomoda. Às vezes ela está com um melasma desse tamanho e o que está incomodando ela são as sutis linhas de expressão na área dos olhos, né? Então faça perguntas como: qual a sua idade? Olhando, né, para sua pele hoje, o que mais te incomoda na aparência da sua pele? Ou se nós pudéssemos mudar um único aspecto hoje, imediatamente, qual seria? Né? O que você usa hoje na sua rotina de cuidados com a pele? Identificar o que ela deseja melhorar, o que ela gostaria de mudar, né? E o que ela já usa no seu dia a dia. Através do diagnóstico, da análise do Skin Analyzer ou daquela análise manual onde você identificou ali com a sua experiência, né, o que a pele daquela pessoa está mostrando, são poros, são manchas, são rugas, é uma flacidez, você vai fazer o quê? Agora você vai mostrar as causas e consequências futuras. Você vai falar, né, através da ajuda do aplicativo ou mesmo através ali dos estudos da bagagem que você vai buscar, né, você vai explicar por que aquilo acontece na pele, né, e o que acontece quando a gente simplesmente não faz nada acerca disso. E vai apresentar imediatamente a solução, vai mostrar qual é o protocolo ideal para criar uma barreira de proteção contra o envelhecimento precoce. Caso seja presencial, né, você começa todo esse processo com a sessão de cuidados com a pele. Se for online e a pessoa não fechar a venda somente com a análise, considere enviar para ela uma bolsa 48 horas para que ela tenha uma experiência sensorial com o produto, certo? E no fechamento, eu diria, primeiro, faça perguntas positivas. Se for na sessão de cuidados com a pele, se for presencialmente, toque a sua pele com o dorso da mão e pergunte para ela enquanto sorri: e aí, como é que tá a sua pele? Tá macia? Tá fresquinha? Então faça perguntas positivas, né? E mostre o protocolo em passos. O passo básico, o kit básico, né? O kit intermediário, o nosso resultado acelerado, também conhecido como kit Eu Mereço Tudo, e sempre, sempre comece ofertando o kit mais completo. É sempre do maior para o menor valor. Essa é uma estratégia de vendas que, de novo, não se encaixa apenas na Mary Kay, mas para qualquer coisa que você vá vender.
E foque sempre nos cuidados diários. O nosso papel como consultoria, né, como consultoras de beleza, é trazer uma clareza para os nossos clientes, é trazer para elas a consciência, é elevar o nível de consciência delas acerca da importância desse cuidado diário com a pele. Como eu já disse aqui em outro momento, 80% dos sinais de envelhecimento apresentados pela nossa pele está diretamente relacionado ao nosso estilo de vida. Se eu fumo, se eu tenho uma boa alimentação, se eu tenho uma boa ingestão de água, se eu tenho uma rotina diária de cuidados com a pele, se eu pratico esportes ao ar livre, se eu me exponho frequentemente ao sol ou não, tudo isso vai contribuir para aquilo que a minha pele vai revelar. E apenas 20% do envelhecimento da nossa pele é um processo natural do nosso organismo, ou seja, está muito nas nossas mãos o controle, né, de fazer um bom a responsabilidade de fazer um bom gerenciamento do nosso envelhecimento. E aí você vai mostrar para ela todos os benefícios da nossa linha, do nosso kit de uso diário, da linha Time Wise 3D, que é a nossa linha carro-chefe, né? De novo, pele não tem idade, mas pele tem diferentes necessidades. Então, a gente tem uma linha para pele jovem, a gente tem uma linha para pele acneica, a gente tem uma linha masculina, nós temos a nossa linha carro-chefe, que é a TimeWise 3D, que teoricamente a partir dos 20 anos todo mundo pode usar, e nós temos a linha TimeWise Repair, que é para sinais avançados da idade. E por que que a gente costuma dizer que pele não tem idade, mas diferentes necessidades? Porque você vai encontrar mulheres com 40 anos e linhas de expressão extremamente profundas, muita mancha, muito melasma, de novo, relacionado ao estilo de vida dessa mulher. E você vai encontrar mulheres com 50 anos que quando revelarem a sua idade vão te trazer, né, vão te causar um verdadeiro choque, porque ela praticamente não tem linhas, tem uma pele bonita, uniforme, uma pele que não é ainda, não apresenta flacidez, e é isso que a gente vai avaliar, a real necessidade de cada pele, ok? Mas é importante que você entenda que dos 5 passos de cuidados diários com a pele, essa linha ela atende todas as nossas necessidades. A gente tem aqui o gel de limpeza que limpa, esfolia, tonifica, ilumina e demaquila a pele, removendo, né, resíduos de base, pó, blush do rosto. A gente tem o hidratante, um hidratante, assim como todo o restante da linha, anti-idade, que vai hidratar a nossa pele por até 24 horas. O filtro solar com fator de proteção de 30 FPS, que é suficiente para nossa proteção diária, que vai proteger a nossa pele. O gel de recuperação noturna, que, como o próprio nome já diz, vai ajudar a nossa pele a ser a ser regenerada, né? Revitalizada, recuperada no decorrer da noite, que é onde acontece a nossa renovação celular, um produto extremamente tecnológico. E a gente tem aí um creme específico para a área dos olhos, para tratar linhas de expressão, para tratar a flacidez, para minimizar olheiras. Afinal de contas, essa região é 6 a 7 vezes, alguns estudos falam em até 11 vezes mais fininha que o restante do rosto. Então, adeque a linha de acordo com a idade das suas clientes, foque nos cuidados diários, mas não se limite a esse kit, né? Lembre sempre de complementar a rotina com o que a sua cliente precisa de acordo com a necessidade dela, com aquilo que ela disse que mais te incomoda. E foque no simples que funciona. Com apenas 2 kits completos vendidos por semana, mais 5 bases, você terá alcançado o resultado de R$ 5.000 em vendas no final do mês. Então, é esse o nosso objetivo: treinar, treinar, treinar a venda consultiva, né? Seja através da consultoria presencial, seja através da consultoria online, para que você fique cada vez mais expert, né, na venda desse que é o nosso arroz com feijão, né? É o simples que funciona. E aí você vai adequar de novo essa linha à necessidade das suas clientes, vai oferecer isso que é o básico, mas vai avançar também, né, através da lista de desejos. A sua cliente, ao passar pela consultoria inicial, ela vai receber diversas indicações de produtos e nem sempre vai levar todos os produtos da primeira vez.
Pode ser que seja você indicando, pode ser que seja o Skin Analyzer, porém é essencial que você mantenha anotações dos itens que ela deseja, mas ainda não adquiriu. A gente tem um espaço para esse registro no perfil do cliente, uma fichinha, né, física mesmo ali, de papel, para que você possa registrar essas informações, e você pode tomar nota disso também no próprio nome no próprio contato ali, nas notas do contato, né, na sua lista de contatos ali, na sua lista telefônica dentro do seu celular. Isso vai facilitar as suas ações de fidelização. E aí você vai relacionar os produtos que foram indicados ou que ela em algum ou de alguma forma demonstrou interesse e vai registrando se ela já adquiriu. E essa é a escada de relacionamento, né? O mínimo viável de relacionamento com o nosso cliente é a base. A base, como eu disse, é muitas vezes a nossa porta de entrada. Depois disso, a gente oferece a gente tem o nosso kit de sobrevivência, que é o kit básico mais a base. A gente tem o kit Diva, que é, né, o kit de cuidar, o sistema avançado de cuidados com a pele com a base. O kit Eu Mereço Tudo, que inclui o peeling de cristais e o booster de vitamina C. Hoje, ao visitar o dermatologista, o protocolo básico mínimo de indicação desse dermatologista para você vai ser um bom produto de limpeza, um hidratante, um filtro solar e a vitamina C. Depois disso, a gente caminha para os complementos, que são os itens de maquiagem, e a necessaire dominada é quando a sua cliente, de fato, né, ela sempre se lembra de você quando o assunto é cuidados com a pele, é fragrâncias, é maquiagem, você é a referência dela e ela está sempre realizando novas compras com você. Porém, é muito importante lembrar nesse processo que se você tem uma carteira de clientes de até 30 clientes, 70% das suas vendas semanais, mensais, vão ser para novos clientes. E apenas 30% das suas vendas naquela semana ou naquele mês vai ser para a sua base de clientes. Então, o que que eu vou fazer? Semanalmente, eu vou avaliar quais ações eu vou tomar com a minha carteira de clientes para avançar com as minhas clientes nessa escada. Porém, esse é um trabalho que eu vou desenvolver apenas com 30% ali, né, para realizar 30% da minha meta daquela semana, que é para minha base atual de clientes. É claro que isso também vai depender muito do tamanho da sua base, e isso muda de acordo com o tamanho da sua base. Olha só, se você tem de 31 a 80 clientes, aí a sua venda vai ser 50-50. Então, 50% das minhas vendas naquela semana vai ser através de um bom acompanhamento com as minhas clientes, a avançar com elas nessa escada, e os outros 50% com novos clientes. E a partir do momento que eu tenho ali acima de 80, 100 clientes, aí 30% das minhas vendas apenas serão para novas clientes e 70% para minha base atual de clientes. E aí é nesse momento que eu volto naquela escadinha e avanço naquela rotina de cuidados com a pele com as minhas clientes. E uma das coisas que faz um papel importantíssimo nesse acompanhamento é o Clube VIP, né? Se você não é adepta ao Clube VIP, se você não quer ter um clube de clientes, né, um grupo de clientes dentro do seu WhatsApp, é importante que você tenha alguma ferramenta de disparo de mensagem, de acompanhamento, e aí, de novo, eu indicaria, né, hoje o Abacato, para que você possa manter um contato frequente com toda a sua base de clientes, oferecendo oportunidades de compra, trabalhando de fato um canal, né, um calendário de vendas com todas as suas clientes. Por que que a gente fala do Clube VIP? Porque fica muito mais fácil trabalhar uma estratégia dentro de uma comunidade. E o Clube VIP passa a ser um canal de comunicação com as suas clientes, onde você vai gerar valor para elas, elas vão se relacionar com você e você vai, obviamente, vender. O que postar no seu Clube VIP? Dicas, tendências e ofertas toda semana, né? Nos formatos de texto, áudios e vídeos. O que não fazer no Clube VIP? Colocar pessoas sem convidá-las,
Passar o seu link aberto nas redes sociais também não é legal, né? Isso desvaloriza o seu clube. Colocar pessoas que não passaram por uma consultoria com você ou não compraram nenhum produto. Como assim que essa pessoa é chamada de VIP se ela nem é sua cliente de fato? Então, convide todas as suas clientes para participar, chamando ela pelo nome, se conectando com ela, perguntando como é que ela está e falando a que veio, né? Tô passando por aqui para te contar uma novidade que eu acho que você vai amar. Como consultora de beleza, eu tenho um compromisso de fornecer as melhores dicas para que as minhas clientes fiquem a cada dia ainda mais lindas, né? Para que elas usufruam do melhor dos nossos produtos. E foi pensando em criar um canal de comunicação com as minhas clientes sem interromper as suas atividades que eu criei meu Clube VIP. Nele você terá acesso, primeiro, a tendências em make, novidades do mundo de beleza, cupons de desconto e sorteios e presentinhos todo mês. E lembre-se, ofereceu precisa cumprir. Para participar é muito simples, basta me responder a essa mensagem que eu já te incluo nele. Então, de novo, ela precisa acessar esse clube somente se ela quiser, ok? E aí, a partir daí, o acompanhamento. O que que é o acompanhamento, Lô? As suas clientes que compraram rotinas de cuidados com a pele pela primeira vez ou incluíram novos itens na sua rotina atual, elas precisam ser acompanhadas. É mais trabalho, mas também é uma excelente oportunidade de mostrar que você se importa, mostrar o seu diferencial como consultora de vendas e, claro, vender novamente. Então, a gente entra em contato com as nossas clientes após 2 dias, 2 semanas e após 2 meses que ela realizou aquela compra. Em 2 dias, a gente entra em contato para saber se ela tem alguma dificuldade, alguma dúvida quanto à rotina, quanto à ordem ou à aplicação dos produtos. Quando ela fechar a compra, você já combina com ela que você vai entrar em contato para saber se ela está tendo alguma dificuldade com o uso. Se você não fez foto do antes, é um bom momento para pedir. E envie também um cupom de desconto para a segunda compra em até 30 dias. Já combine o contato em 2 semanas. Com o contato de 2 semanas, você vai saber dos primeiros resultados. Então, você vai fazer perguntas para descobrir se ela já percebeu alguma melhora na pele. Se possível, peça a foto de 2 semanas e você vai construindo provas sociais, né? Provas reais ali do avanço no tratamento dela. Presenteie com uma consultoria de make, né? Isso é opcional, mas seria promover um outro momento e uma nova oportunidade de venda, um outro encontro. Ofereça um voucher para presentear 2 amigas com análise de pele. Se ela estiver animada com o resultado, né, obviamente, ela vai oferecer esses cupons. E lembrar do cupom de desconto, que ela tem para a segunda compra em até 30 dias, tá? E combine o próximo acompanhamento. E depois de 2 meses, você vai ligar, vai entrar em contato, né, para colher provas e complementar a rotina e verificar a necessidade de uma possível reposição. Então, você vai verificar os resultados, vai pedir a terceira foto, vai fazer uma oferta, né, de algum dos itens da lista de desejo dela, vai verificar se algum item já está precisando ser reposto, né? Por exemplo, o booster, ele acaba em 2 meses, né? O sérum, a vitamina C, e realizar uma campanha de fidelização, que pode ser um cashback, pode ser um cartão fidelidade ou alguma coisa nesse sentido, algum benefício através de indicações. Então, esse é o acompanhamento capa de revista, né? E a partir daí, lembrar sempre de estar atenta a um calendário de vendas. O calendário de vendas é um conjunto de campanhas mensais que você vai aplicar com a sua base de clientes. São ações que vão aumentar as suas vendas e também o relacionamento com as suas clientes. Vamos falar mais dos tipos de campanhas no treinamento de como fazer picos de venda com o Clube VIP, né, que já está disponível para você conferir com mais detalhes. O importante é saber que na semana 1 é como se a sua cliente te dissesse: me mostre as novidades. Aqui você vai apresentar as novidades para todas as suas clientes. Essa ação pode ficar no Clube VIP do WhatsApp, pode ser feito por aplicativos como o Abacato ou o Empresário Online e também nos seus stories. Na semana 2, você vai trazer promoções. Aqui você vai apresentar as promoções para todas as clientes. Mais uma vez, Clube VIP, Abacato, Empresário Online ou Stories, tá? Na semana 3, você vai trabalhar os complementos. Aqui você vai entrar em contato individualmente com as suas clientes que estejam em fase de reposição
ou que tenham necessidades específicas de complementação de produtos que você está fazendo ofertas especiais, tá? E por fim, na quarta semana, você vai trabalhar uma ação para recuperação de vendas. Aqui você vai entrar em contato individualmente com as pessoas que passaram pelas suas ações de vendas anteriores, eventos, consultorias, ofertas, que ficaram interessadas, mas não adquiriram os produtos, e você pode oferecer um benefício exclusivo caso ela realize a compra daquele item que ela tanto almeja naquela semana. Tem que haver também algum gatilho que traga aí, que ative o senso de urgência dessa mulher, ok? E sempre, 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 sempre cuide do seu financeiro, acompanhando mensalmente qual o seu objetivo de vendas. Através desse objetivo de vendas, a gente estabelece o seu objetivo, desculpa, através do seu objetivo de ganho, a gente consegue estabelecer o seu objetivo de vendas, e através desse objetivo de venda mensal, a gente consegue traduzir isso no seu objetivo de vendas diário, seja, né, de segunda a sexta, dividindo esse valor da semana por 5, ou de segunda a sábado, dividindo esse valor semanal aí por 6, para que você tenha um objetivo mínimo diário de vendas e possa ir acompanhando aí as suas vendas. Não deixe de registrar o total vendido, o valor do seu pedido, as despesas do seu negócio, caso elas tenham acontecido, despesas financeiras, como taxas do cartão de crédito, despesas como embalagens, o custo do seu combustível, tudo isso pode ser computado. Caso você já tenha 5 ou mais consultoras no seu time, acrescente aqui a informação do bônus que você ganhou sobre a produção delas nesse mês como iniciadora. Se você já é uma diretora, o bônus como diretora, e aí você faz aí um ganho real no final do mês. É muito importante que você tenha também, né, o valor do seu estoque no começo e final do mês, e faça esse acompanhamento, em especial um inventário daqueles produtos que já estão ali com você paradinhos há mais tempo, lembrando de olhar sempre a validade para que não haja perda, tá? Um bom negócio, ele precisa ser lucrativo. Se não está multiplicando o seu investimento, não é um negócio. E a saúde financeira é um dos grandes desafios e também um dos grandes pilares do nosso negócio. A gente precisa se desenvolver também nessa área, nesse assunto, e a gente vai falar bastante sobre isso por aqui também, tá? E um checklist para que você venda os R$ 5.000 por mês. Então a dica agora é: imprima esse material e mês após mês, né? Junto aí com a escada de fidelização das clientes, né? Aquela esteira de vendas, junto com o calendário de ações, né? Estabeleça ações diárias, rotina, de fato, que vai te ajudar, que vai te aproximar dessa venda de R$ 5.000 mensais. O checklist para vender R$ 5.000 no mês é usar os produtos que você vende, afinal de contas, a gente fala com muito mais propriedade daquilo que a gente usa, gosta, experimenta, conhece, viu os resultados. Organizar a sua lista de clientes, adicionar 2 novos contatos por dia à sua lista, criar o seu grupo VIP, fazer ofertas semanais através do nosso calendário de vendas, fazer o acompanhamento do 2 mais 2 mais 2, seja através de uma anotação na sua agenda, seja através do aplicativo Abacato ou do empresário online, manter o seu financeiro sempre organizado, realizar 10 consultorias com novas clientes toda semana, postar uma oferta no seu clube VIP, falar com 5 clientes de acompanhamento, postar nos stories ou nos status do WhatsApp ações do seu calendário de vendas, fazer uma oferta de parceria ou colocar uma nova urna semanalmente e pedir indicações para 5 clientes. De primeiro ao último dia de cada mês, envie seus comprovantes de venda para a Diri, faça um pedido de no mínimo 2.000 pontos, envie o checklist preenchido e seja reconhecida por mim a qualquer momento. Desde que você faça essas ações, cumpra esse checklist. Basta que você entre em contato comigo, comprovando a realização desse passo a passo, que eu vou ter o maior prazer em te reconhecer e te presentear. Parabéns
ficado comigo até aqui e não deixe de verificar todos os treinamentos que nós temos disponíveis na nossa plataforma, para que você tenha cada vez mais capacitação, qualificação e traga profissionalismo para o seu atendimento. É isso que vai te garantir muito mais do que R$ 5.000 de vendas mensais, é isso que vai te garantir constância e crescimento no nosso negócio dia após dia, mês após mês.